Eu recentemente saí da Marinha e comecei a trabalhar com Uber. Pelas primeiras semanas, eu ficava ao redor da base, tentando pegar outras pessoas que trabalhavam por lá. Uma sexta, um passageiro entra no meu carro e me pergunta se posso levar ele ao Fort Hood, umas 2 horas de distância. Eu digo a ele que não tem problema, e começamos a viagem. Alguns minutos de corrida adentro, ele me pergunta se eu posso parar em algum lugar para ele usar o banheiro. Eu paro em um posto de gasolina ao lado da estrada. Eu estava sentado no carro, esperando voltar por provavelmente 10 minutos, quando o atendente começa a fechar tudo. Eu digo a ele que meu passageiro ainda estava lá. O atendente me disse que ele estava pronto para fechar quando me viu parar. Quando ninguém desceu do carro e eu só estava sentado lá dentro, ele decidiu que não ia esperar mais. Eu insisti que o cara ainda estava lá dentro, fui checar e não achei ninguém. Até liguei para o gerente para me dar permissão para ver o vídeo de segurança. O que ele me mostrou me dá um frio na espinha até hoje. Eu parei lá, ninguém nunca saiu do meu carro e entrou no posto. Tudo que sei sobre o cara era que seu nome era Mike, ele tinha 19 anos e estava na Marinha 2. Sua esposa Marisa estava esperando por ele em Nova York, onde ele tinha comprado uma casa. Ainda me assusta até hoje. Essa história é um relato de um incidente aterrorizante que eu involuntariamente fiz parte quando era mais jovem. Também é a história de como uma amizade longa pode ser destruída por causa de uma decisão idiota. Essa história toda começou há 10 anos quando eu estava no último ano do ensino médio. No primeiro ano eu e meu melhor amigo tínhamos feito um plano de viajar de carro através do estado até Las Vegas, onde iríamos apostar e celebrar nossa formatura. Apesar de várias passadas raspando em matemática, eu ainda consegui a nota necessária para me formar. Era algo que eu admito que não tinha certeza que aconteceria. Quanto a Glenn, meu melhor amigo desde os 4 anos, o outro cara envolvido no esquema, nunca houve dúvidas que ele iria conseguir se formar. Ele acabou se formando com a segunda melhor nota. Apesar do plano estar em planejamento há 4 anos, nós ainda tínhamos que pegar a permissão dos nossos pais. Tínhamos também o problema da logística, como nenhum de nós ser dono de um carro seguro o bastante para uma viagem tão longa. Então, como um presente dos deuses, meus pais me deram um Mustang novinho como presente de formatura. O dia que meus pais me surpreenderam com o carro, meu pai me perguntou quais eram meus planos para o verão. Como ainda havíamos por revelar nossos planos para nossos pais, vi que esse era uma ótima oportunidade para revelar aos meus. Depois de falar todos os planos para ele, meu pai ficou parado por um momento, com um olhar de grande concentração. Depois do que pareceu uma eternidade, ele falou: "Bem, vocês dois estão saindo para ir a 2 diferentes faculdades e não vão poder quase se ver por pelo menos 4 anos. Não vejo por que vocês não podem ter 2 semanas para comemorar. Divirta-se, mas se cuide." Eu estava tão feliz, que quase não conseguia dizer obrigado. Quando liguei para Glenn para contar as boas novas, ele me disse que a sua mãe já tinha dado a permissão para ele ir. Isso não foi um grande choque, considerando que sua mãe sempre deu tudo o que ele queria, desde que o pai dele os abandonou 5 anos antes. Ela ainda por cima deu a ele $500, que ela chamou de presente de formatura. Na segunda após a festa de formatura, nós carregamos o carro e saímos para a estrada. Apesar de termos 2 semanas para aproveitar, queríamos chegar a Las Vegas o mais rápido possível. Nós investimos em um detector de radares, para a chance de sermos encostados por excesso de velocidade ser mais baixa, e acredite quando digo, estávamos indo bem rápido. Com a média de 160 km por hora, atravessamos o estado em tempo recorde e esse era nosso plano para a viagem inteira. Nós conseguimos chegar em Las Vegas em menos de 7 horas, mas estávamos tão cansados que quando chegamos lá decidimos descansar.
para estarmos frescos para ir ao cassino. Depois de 8 ou 9 horas de sono, fomos à cidade. Não tenho certeza por quanto tempo ficamos acordados, mas ao final da semana de apostas e garotas, parecia que estava acordado sem parar por um ano. No final daquela semana, perdemos tudo que ganhamos multiplicados por 5, e estávamos sem nenhum tostão. Eu posso ter perdido todas as economias que guardei por 4 anos, mas estou confiante que nunca me diverti tanto na minha vida inteira quanto aquela semana em Vegas. Infelizmente, Glenn conseguiu estragar toda a diversão com uma ação idiota. Uma ação que destruiu nossa amizade para sempre. Nós tínhamos somente o suficiente para pagar a gasolina da volta, então na manhã seguinte, após um descanso de 10 horas, carregamos o carro e fomos para casa. Estava certo que precisava de pelo menos uma semana para me recuperar da viagem, então estava com pressa para voltar para Albuquerque. Na metade do caminho, passamos por um cara pedindo carona. Obviamente, se eu estivesse dirigindo, eu não pararia, mas Glenn achou que seria engraçado e parou para deixar o cara entrar, ou foi o que eu pensei. Ele parou o carro apesar dos meus protestos. O caroneiro começou a andar até o carro. Quando ele estava a um pé da traseira, Glenn pisou no acelerador e foi embora, jogando pedras e sujeira no cara. Ele já fez algumas coisas ruins para pessoas antes, mas isso não era engraçado, e se tivesse parado por ali, talvez ainda seríamos amigos hoje em dia. Menos de 1 quilômetro abaixo, percebemos que o carro estava com o tanque quase vazio. Então Glenn encostou em um posto de gasolina não muito longe à frente. Enquanto ele enchia o tanque, eu entrei e paguei, e já que estava lá peguei algumas comidas e bebidas. Na saída, eu notei alguém correndo ao lado da estrada. Ele não estava muito longe, e percebi que era o caroneiro que Glenn jogou pedras com o carro. Ele ainda estava uns 100 metros longe do estacionamento quando eu falei sobre ele para Glenn. Aparentemente não ligando se nós encontrássemos o cara ou não, Glenn continuou assistindo o cara enquanto ele se aproximava pelo retrovisor. Ele finalmente engatou a marcha e começou a lentamente sair do posto de gasolina. Eu não tinha certeza porque ele estava dirigindo tão devagar, então gritei para ele logo e parar de provocar o cara. Ele estava agindo como se quisesse que o cara nos alcançasse, para que ele pudesse continuar ofendendo. O caroneiro podia obviamente nos ver. Podia ouvir ele gritando na direção do nosso carro. Quando Glenn circulou o carro em volta das bombas e estava saindo do terreno, o caroneiro estava a uma curta distância de nós. Agora eu podia ouvir o que ele estava falando, e ele estava definitivamente bravo. Ouvir isso só fez Glenn rir, mas o olhar dele logo se transformou em terror, quando ele notou que o caroneiro tirou uma arma de trás de suas calças e apontou para nós. Eu só ouvi: "Seus malditos!" antes dele começar a atirar. Os tiros finalmente fizeram Glenn acelerar. Saímos do posto de gasolina em segundos. Para dizer que eu estava puto, seria pouco, não menos ele fez meu carro ser atirado, quase fomos também. Tudo porque Glenn achou que seria engraçado hostilizar um completo estranho. Nós chegamos em casa algumas horas depois e eu não falei com ele o resto da viagem. Quando deixei ele na sua casa, ele tentou fazer uma piada sobre tudo, mas eu não estava rindo. O incidente me mostrou o quão cruel ele podia ser, e eu não queria ter mais nada com alguém desse tipo, não importa por quantos anos nos conhecíamos. Depois de voltar para casa, eu expliquei para meu pai o que aconteceu, e ele ficou muito nervoso. Mas entendeu o porquê eu queria lidar com os reparos e não envolver Glenn mais em nada da minha vida. Os reparos foram feitos e alguns meses depois eu fui para a faculdade. Glenn tentou algumas vezes falar comigo para se desculpar, mas todas as vezes eu deixei na caixa postal. Eu nunca liguei para ele de volta e nunca mais nos falamos. Se teve algo que tirei dessa parte da minha vida, as pessoas podem nunca contar como elas são, mas elas sempre vão mostrar sua verdadeira cara se você prestar atenção.
Pode parecer mesquinho que eu terminei uma amizade tão longa com esse incidente, mas isso mostrou que mesmo depois de tantos anos de amizade, ele não me respeitava, nem a mim nem a ninguém. Se ele não pode se desculpar depois de tudo que ele causou, eu não quero mais nada com ele. Espero que ele tenha aprendido uma lição com tudo isso e se tornado um homem melhor, mas se tem uma coisa que eu aprendi é que raramente as pessoas mudam. Eu dirijo uma rota de entrega à noite em um caminhão de 2 eixos por diferentes cidades a 50 quilômetros a leste de Cleveland. A área é naturalmente arrepiante, asfalto de 2 pistas cortando a floresta por quilômetros até que você chegue à próxima cidade, sempre com névoa espessa. De qualquer jeito, uma noite eu estava dirigindo até Chesterland, quando eu vejo uma figura muito grande voando até mim na luz da lua. Era enorme. Percebi que estava prestes a bater nele na altura do para-brisa e abaixei abaixo do painel, e justo quando fiz eu ouvi um barulho alto na frente do porta-luvas do caminhão. Eu pisei nos freios e parei, pensando por alguns momentos se eu devia sair. Eu saio mesmo assim pois eu apenas precisava ver o que aquela coisa era. Eu saio e ando até a traseira do caminhão e vejo aquilo no canto da estrada uns 20 metros atrás. Eu juro, a coisa era do tamanho de um homem, achei que era uma águia gigante que eu tinha atropelado. Começo a andar até lá pensando que devia estar morta. Errado, subitamente a coisa rola, fica sobre 2 pés, pula e voa para longe. Levou uma porrada de talvez 60 km por hora de um caminhão e sobreviveu. Quando levantou, podia jurar que tinha a forma de um homem e tinha 1,80 m, definitivamente não era um pássaro. Não sei o que era. Quando voou para longe eu me assustei e corri até o caminhão e continuei o resto do caminho até a cidade. Parei no posto de gasolina, saio, olho para a frente do caminhão e lá estão marcas de asa de 2 metros de envergadura, sujando a frente do caminhão de terra e lama. Não era a forma de asa de um pássaro, parecia mais com a forma de um morcego. Se eu pudesse descrever como se parecia, a coisa mais perto que eu consigo pensar era o monstro do filme Olhos Famintos ou o Homem-Mariposa. Ainda me dá medo andar por aquela estrada. Sempre fico olhando a lua esperando ver a criatura novamente. Isso aconteceu literalmente agora, então vou tentar manter meu relato curto e organizado. Tenho 29 anos e minha parceira tem 23. Nós estávamos na sua cidade natal visitando sua família por uma semana. É uma cidade pequena e isolada, no meio do nada, basicamente no meio da floresta. Enquanto estávamos lá ela queria se encontrar com um amigo antigo do ensino médio que ainda moravam por lá, chamado Kyle. Encontramos ele na praia, e já cedo ele estava fazendo piadas super estranhas. Obviamente estávamos desconfortáveis com isso, mas vindo de alguém que era aparentemente um bom amigo dela, era particularmente chato. Eu e minha namorada estávamos trocando olhares de pânico durante todo o tempo. Quando ele saiu de perto, ela disse que sentia muito, que ele nunca foi assim antes, e que podíamos dar uma desculpa para ir embora. Quando ele volta, nós contamos a ele que íamos jantar em um bar local, mas ele só pergunta se pode ir junto. Ficamos com vergonha, então acabamos dizendo que sim. Ele não sabe chegar lá, então nos segue. Chegamos lá, pegamos bebidas e comida, e então vamos ao pátio com as bebidas. Ele faz mais alguns comentários deselegantes, mas está sendo mais calmo e normal de que quando estava na praia. Estávamos fumando no pátio e passando o tempo. A comida vem, e nós comemos tudo rapidamente. Agora é que começa a ficar estranho. Na metade da minha primeira bebida, começo a me sentir muito cansado, o que faz sentido já que o dia foi longo. Faço o sinal para minha namorada de que eu quero ir. Ela dá uma desculpa que precisamos ir, mas ele tenta nos fazer ir à sua casa. Tenho cigarros e bebidas lá,
vocês podem conhecer meus gatos. Ele está insistindo muito. Continuamos dizendo que não e dando desculpas, precisamos ver o avô dela, etc. Finalmente chegamos ao carro e damos boa noite, estacionamos lado a lado e andamos até os carros juntos enquanto nos despedimos. Quando chegamos ao carro, minha namorada me informa que ela quer continuar no bar, mas fingir que estamos indo embora, pois ela não quer mais passar tempo com ele, o que é compreensível. Estamos sentados no carro, esperando por ele ir embora, quando ele faz um sinal para nós abaixarmos o vidro. Abaixamos o vidro e ele diz: GPS está estranho. Se podíamos mostrar o caminho pela estrada principal, para ser justo, estamos no meio do nada, então isso não parece ser muito estranho. Então obviamente ficar no bar estava fora de cogitação. Então no carro nós falamos o quanto ele estava sendo insistente, e minha namorada admitiu que se sentia estranha dirigindo de volta à casa de seu avô, então devíamos dirigir pela cidade até que ele deixasse de nos seguir. Ele fica atrás de nós por um bom tempo, até bem depois da saída que ele devia ter tomado. Nós achamos estranho, mas não sabíamos muito bem o que fazer. Então finalmente chegamos a uma estrada de 2 pistas, ele para ao nosso lado, e ele está balançando um celular pela janela, que claramente é o celular da minha namorada. Nós paramos. Ele devolve o celular, conversa por um tempo, depois sai com pressa. Aqui está a parte que me dá calafrios, nós sabíamos que ela estava com seu celular. Eu a vi-o colocar na sua bolsa, junto com meu celular e os cigarros, um pouco antes de deixarmos o bar, quando estávamos nos preparando para ir embora. Ela não o tirou de volta. Não há nenhum jeito dela ter deixado ele no bar. Mais importante, ele entrou no carro e deixou o bar ao mesmo tempo que nós, o que mostra que ele já estava com o celular quando saímos, não é como se ele tivesse ficado para trás e visto o celular. Algo mais, aparentemente, sem meu conhecimento, minha namorada sentiu um gosto mais amargo na sua bebida e já suspeitava de algo, principalmente pelo jeito como seu amigo se portava. Esse era o motivo que ela queria ficar no bar, para ficar longe dele e ficar em um lugar público. Então quando ele andou até o carro para retornar seu celular, ela casualmente o deixou ver a faca que ela mantinha como proteção em sua jaqueta. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual ele deixou com pressa. Obviamente fiquei nervoso por ela não ter me contado suas suspeitas mais cedo. Ele provavelmente drogou nossas bebidas, minha namorada sentiu o gosto estranho e não bebeu mais nada. Eu tomei metade e me sentia muito cansado. E continuava nos seguindo mesmo depois de termos passado da saída para sua casa, continuando a nos seguir por uma estrada vazia para fazer sabe lá o que. Com certeza nunca mais quero ver esse cara de novo na minha vida, quero deixar toda essa experiência para trás.